Bom dia, Regi. Bom dia, Prof. Joana. Que legal que vocês estão com a gente. Sim, é bênção demais, né? E ao lado de Jesus não há coisa melhor, né, Prof? Exatamente. E hoje o nosso estudo foi tão poderoso e ficou algo marcado na minha cabeça. Nós temos muitas razões para estarmos felizes, contentes, alegres, porque hoje nós aprendemos no estudo que mais são aqueles que estão conosco do que estão contra nós. Amém. Então nós temos um exército invisível aos nossos olhos do nosso lado, o exército do Senhor. Então é motivo de muita alegria estarmos aqui juntos, cheios de anjos aqui nesse local, na sua casa, e por isso nós podemos contar com a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém. E aí nós podemos então iniciar o nosso culto, né, Regi? E neste momento eu quero convidar a nossa querida igreja e você também que nos assiste. Vamos nos ajoelhar agora e falar com Deus Altíssimo. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, obrigada pela tua presença. Obrigada porque os teus anjos estão ao nosso redor, acampados, nos protegendo. Senhor, essa manhã o Senhor encheu o nosso coração e a nossa mente, mais uma vez, com a certeza da Tua presença, com a certeza da Tua paz. Senhor, graças te damos por esse dom maravilhoso que o Senhor nos dá a cada manhã. E obrigada porque despertamos com vida, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da nossa família e o Senhor tem nos dado a oportunidade de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Paizinho, que neste momento o Teu Espírito esteja sobre nós, esteja sobre todas as pessoas que nos assistem, Pai. Que a paz que vem de Ti, que vem dos altos céus, esteja em nosso coração. E que neste momento a nossa mente esteja totalmente aberta para cantar louvores ao Teu nome, para ouvir a Tua palavra e que possamos ser ricamente abençoados por Ti. Paizinho, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé e ajuda-nos, Senhor, cada vez mais confiar em Ti e se entregar sem reservas em Tuas mãos. Pois nós oramos, meu Deus, crendo no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que alegria é nos levantarmos de uma oração com a certeza de que Deus nos ouve sim, porque há promessa sobre nossa vida. Amém. E porque nós temos um grande amigo. Sim, é um amigo mais chegado que um irmão. Como é para você ter um amigo presente em todos os momentos, poder contar com ele? Ele sempre vai estar disponível à sua disposição. Para que ficarmos com o coração pesado e em dor, se nós temos Cristo, que é o nosso melhor amigo, e se podemos levar diante dele em oração todos os nossos pesares, e ele nos ouve. Amém. E nos ouve com grande compaixão. E aí, Regi, nós temos aí com o início dessa nova semana um novo desafio de aprendermos aí mais um verso da palavra de Deus. Sim, e aí, como é que tá os seus versos? Já decorou todos já? Decorou da semana passada, Mateus 7, do 6 ao 15? O pessoal aqui da escola está animado, né, igreja? Sim. Bem, prof, essa semana nós temos um lindo desafio também. O verso que iremos decorar essa semana, um desafio para nós e para você também, está lá em Mateus 24, 24. Que ali é uma orientação para nós nesses fins dos tempos, né, que nós estamos vivendo. Então é um verso que tem que estar no nosso coração para estar realmente nos orientando e nos livrando de muitos males, né? Amém. Então você tem aí a chance, no primeiro dia da semana, pegar a sua Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia hoje e decorar esse verso junto com a gente. Aí no final da semana você já não pode pegar a sua Bíblia, né? Tem que falar o verso sem usar a Bíblia. Mas hoje tem o desconto. Pega aí a sua Bíblia e vamos então falarmos juntos. No 3, escola. 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Que grande advertência o Senhor Deus tem dado ao nosso coração. Ele quer que hoje nós estejamos fortalecendo a nossa fé no estudo da palavra dele, para que assim, Senhor, através do Senhor, nós possamos vencer os enganos dos últimos dias. Amém. Imagina que ele disse que haverá enganos que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Consegue imaginar a magnitude disso? O quanto que nós hoje, Regi, precisamos buscar da presença de Deus. O quanto que nós hoje precisamos estudar a palavra e ter a certeza daquilo que é a vontade do Senhor, para que não sejamos enganados. E nós estamos aqui no canal com algumas pessoas que participam com a gente, Regi, e pedem oração. E esse pode ser sim um momento de intercessão, um momento de orarmos pelo pessoal de casa, de orarmos por esses pedidos e de nos comprometermos também diante de Deus, de orarmos nas nossas orações pessoais, de lembrarmos de vocês, e nós queremos neste momento orar por cada um deles. Vamos nos ajoelhar e fazer essa intercessão? Querido Deus e nosso amado Pai, nós nos achegamos a Ti com essa certeza de que o Senhor é um bom Pai. Com a certeza, Senhor, de que Tu és gracioso e que no poderoso nome de Jesus nós temos acesso ao Teu trono. Nós queremos, Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, colocar a vida dos nossos amigos que estão aí do outro lado, os nossos amigos online, que o Senhor, neste momento, esteja visitando cada lar, esteja visitando cada família e visitando principalmente, Senhor Deus, os corações. Eu sei que muitas vezes, Senhor, por nossa humanidade tão frágil, nós nos desesperamos, nós ficamos angustiados por situações que fogem do nosso controle, seja com nossos familiares, com pessoas que amamos, amigos ou situações na igreja. Quantos pedidos foram aqui trazidos, relatados nos comentários, e nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós nos angustiamos por algo que o Senhor já tem a solução. Nós nos preocupamos e nos ansiamos por aquilo que o Senhor já sabe como resolver e não fugiu do Teu controle. Então nós queremos, Pai, aprender a descansar em Ti, a confiar nas Tuas promessas, a confiar na Tua paternidade, a confiar no Teu poder e na Tua soberania. Por isso, Senhor, os pedidos que foram aqui relatados, que foram aqui postados, eu quero pedir ao Senhor humildemente que o Senhor visite o coração dessas pessoas que estão fazendo esse pedido e traga paz, traga segurança, traga esperança, e que elas tenham, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor as ouve e a certeza de que o Senhor sempre fará o melhor, o Senhor sempre decidirá o melhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor é sábio demais para errar, e nós queremos confiar na Tua sabedoria. E por essas pessoas que foram relatadas aqui, esses nomes que foram trazidos, nós queremos também rogar, se é da Tua vontade, Senhor, que haja cura, Senhor. Se é da Tua vontade, Senhor Deus, que haja dificuldades e provações para que se aprendam lições, que haja, Senhor, dificuldades e provações, e que essas pessoas possam, Senhor Deus, nessas dificuldades aprenderem de Ti, entregarem-se a Ti, que o Teu propósito, Senhor, aconteça na vida de cada um que foi citado aqui nos comentários. Que o Senhor esteja direcionando, guiando toda e qualquer situação, e que nós, Senhor, como filhos Teus, possamos descansar em Ti.
Também queremos estender a nossa oração, Senhor, pela vida da vovó, que o Senhor esteja ali na casa dela, que os teus anjos estejam ali aliviando qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer incômodo, seja físico ou seja da alma. Que o Senhor a visite, a console e dê, Senhor Deus, ao coração dela a esperança que o Senhor tem. Também visite, Senhor, os doentes, aqueles que estão acamados, os que estão em hospitais. Senhor, que estas pessoas sejam acolhidas e amparadas por Ti. Nós confiamos no Senhor e nos entregamos a Ti, tendo a total certeza de que o Senhor sempre fará o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que chance nós temos de poder orar e entregar as nossas ansiedades a Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele é nosso em oração. Que você tenha essa certeza no dia de hoje e fique agora com o estudo da Palavra de Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, você que está em casa. Eu sei que eu estava pensando um negócio quando eu peguei a minha roupa hoje de manhã para poder vir para o ano bíblico. E eu lembrei do ano bíblico de ontem. Ano bíblico de ontem. O ano bíblico de ontem, Joana, acha para mim aí, aqui para eu poder falar com algumas pessoas. Ano bíblico de ontem. Eu estava com a mesma roupa um ano atrás. E o mesmo óculos. E é a mesma pessoa, só que um ano mais velhinha, né? Um ano. Mas o ano bíblico dia de ontem, há um ano atrás, foi o que o Leandro passou ontem de manhã. Para o pessoal, né? Ouvirem, para o pessoal ver. E agora sou eu de novo aqui, com as minhas anteninhas aqui, né? Assim. Mesmo óculos, mesmo vestido. O que vocês estudaram essa manhã? Me falem. 2 Reis 5 a 8. E no livro Profetas e Reis, capítulo 20. Naamã, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada ano que eu faço ano bíblico, eu aprendo uma coisa. E eu estou muito agradecida a Deus pelo que eu aprendi ao estudar, né? Que eu estudei ontem à noite. Mas o que estudei me encheu o coração. O livrinho do ano bíblico, como faz diferença, né? Estudar, estudar, estudar. Eu disse para vocês esses dias que Elias tinha feito 6 milagres e Eliseu 13. E se eu disser para vocês que ele fez 25? E eu não sabia. Eu não tinha prestado atenção da maneira como prestei atenção dessa vez. 25. Não é interessante isso? E Elias não fez 6. Elias fez 12. E Eliseu? 25. Não é interessante isso? E eu trouxe ali tudo escrito, até os versos de onde isso está, tá bom? Quero dizer para vocês que eu estava com mamãe agora na madrugada, ajudando ela, ajudando a desentupir a sonda. Quantos detalhes, não é? Imagino como a gente dá trabalho para Deus. Quanto detalhe Deus tem que ficar correndo atrás de nós para manter nossa saúde. Só no céu a gente vai saber. O que Ele tem que fazer, os detalhes, e olhar aquilo, para poder dar conta da vida, né? Como Deus é maravilhoso. Mas vamos juntos dar uma observada. Aqui está um material que eu quero que vocês vejam agora. Percebam isso, meus irmãos que estão conosco, tá? Olhe só. Naamã, o sírio. O que você pode me dizer sobre ele, que está escrito em 2 Reis, capítulo 5? Deus usa todo o Reis, capítulo 5, para falar principalmente de 2 pessoas. Quem foram as 2 pessoas do capítulo? Naamã. Então foi 3. Naamã, a menina cativa, e Geazi. Nossa, que situação. Deus está trabalhando em 3 situações no capítulo 5. Naamã era o sírio. O que você me fala dele? Eu quero que você me dê qualidades dele, tanto boas quanto ruins. Ele era forte, te disse ali, e valente, o que mais? Muito respeito. Ele tinha poder, líder, importante para todo o exército sírio, respeitado, o que mais? Honrado, valoroso.
Eita, parece que ninguém percebeu um detalhezinho nesse homem. Foi usado pelo Senhor, ele reconhecia quando Deus estava, ele tinha visão, então ele tinha discernimento para perceber coisas. Ele tinha lepra. Por que ele tinha lepra? Vocês têm que ver tanto motivo bom, por que ele tinha lepra? Vocês têm que pensar em algum detalhe. Ele tinha lepra por quê? O que acontecia com ele? Vocês só falaram coisas boas, a lepra era conhecida como o dedo de Deus. Por quê? Porque Geazi ficou com a lepra de Naamã. Ei, peraí, eu quero que vocês raciocinem. Naamã tinha lepra por quê? É muito fácil olhar superficialmente e pensar, foi só um castigo. A lepra deste homem tinha uma razão. Por que vocês acham que o profeta, a gente já sabe a história, né? Todo mundo sabe a história de Naamã, porque a gente sabe disso desde criancinha, né? O homem que se banhou 7 vezes e a lepra se foi. A pele ficou limpinha, 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 como uma pele de bebê. Lá na casa de Naamã, ele tinha trazido uma escrava do povo de Israel. Gente, nunca Deus fez plano que seu povo fosse escravo. Nunca. Queridos, é uma miséria. Quando você faz escolhas erradas, você leva um povo à miséria. Menina cativa, estava cativa, ela era boa gente, sim ou não? Tinha visão celestial. Ela não estava revoltadinha, porque tinha trabalhos a fazer. Ela estava tentando cumprir e foi usada por Deus lá na casa de Naamã. Não foi isso? Sim ou não? Aí o homem ouviu aquilo e levou para o rei essa informação. O rei pega e fala, peraí, eu vou mandar uma carta, você é tão importante para mim, eu amo tanto você. Às vezes nós sentamos, Leandro e eu, comentando sobre os servidores. Uma e outra qualidade, tal pessoa, tal assim, faz isso, é assim, é assado, tem esse comportamento. Como é importante dar valor e também reconhecer as coisas boas de quem está a seu serviço. Nós não temos empregados, mas tem pessoas que estão a nosso serviço aqui na obra que Deus deu para nós a fazer na Escola de Profetas. E essas pessoas que estão a serviço do nosso trabalho, a gente às vezes observa, tem coisas que precisa mudar e tem coisas que a gente tem que louvar a Deus, porque essas pessoas estão conosco, louvado seja o nome de Deus. E este rei pega e manda uma carta para o rei de Israel. Gente, deem uma olhada que posição do rei de Israel. Qual foi a posição dele quando recebe a carta? Bem, ele não viu nisso uma oportunidade. Ele não viu nisso uma oportunidade de levantar diante de Deus. E aí Eliseu precisa entrar na situação de saberás que tem profetas em Israel. Você tem que olhar diferente. Gente, a nossa maneira de ver um problema é o que muda a situação. Repete comigo, a maneira de ver um problema, vai lá. A maneira de ver um problema é o que muda a situação, tá certo? Se nós nos focarmos no problema como se não tivesse solução, a gente perde as chances que tem. E esse daí foi criada pela IA, tá bom? Por isso que Eliseu está com essa cara má aí, né? Então, foi a IA que criou, não fui eu, tá? Mas eu fico procurando, ou me acha, procuro imagem, não tem, eu falo, IA, me ajuda aí. Ela aparece com essa imagem do rei de Israel, meio olho arregalado aí, mas pelo menos ajudou, olha lá. E saberás que tem profeta em Israel. E aí o que acontece? Olha lá. O rapaz veio, ele pegou, manda Geazi avisar lá, né? Vai, lava-te 7 vezes. Aí Naamã pegou e falou o quê? Vou fazer isso? Por que ele não fez isso? Está na hora de vocês aprenderem uma coisa sobre Naamã. Por que ele não quis ir? Orgulho. Orgulho. Eu escrevi aqui no meu livro. Era um homem todo bom, mas era orgulhoso. Era orgulhoso. Que dó. Não seria por isso que ele estava com lepra? Queria receber honrarias, ele podia ter saído, colocado a mão em mim, que esse homem não fez nada. Gente, às vezes nós perdemos grandes oportunidades e atrasamos a nossa bênção, porque a gente acha que merece outra coisa. Se achava muito importante. Toma muito cuidado com isso, porque às vezes não é assim. Lembra uma coisa, olha uma coisa segura, quer ouvir uma coisa segura? Você orou de manhã? Então tudo que vier a acontecer está dentro do plano de Deus. Pensa naquilo como uma chance de Deus de resolver sua vida. Então ele estava ouvindo ali dizer para se lavar lá no rio, mas não tem rios bons lá onde eu moro, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquela conversa toda que vocês já sabem. E aí ele estava voltando leproso. E aí os amigos dele chegam, rapaz,
Não faz isso. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria, mas ele te pediu uma coisa tão simples. Vai lá e resolve isso. Vai lá. Imagina uma pessoa leprosa no meio das outras, que lepra pegava como visgo, né? Lepra era muito contagiosa, ainda é muito contagiosa, né? E aí o que acontece? Acontece que ele pega e fala assim, tá bom, eu vou lá, vou resolver a coisa. Lavou e foi curado. Oh, que coisa boa. E aí quis dar dinheiro para o profeta, não é? Vou te dar dinheiro, porque ele entendia que essa era uma maneira de honrá-lo. Vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele foi com tanta coisa. O que foi que Eliseu falou? Por que ele não aceitava? Eu acho isso tão interessante. Gente, eu questiono algumas situações que eu tenho visto que está se tornando comum no nosso meio. Cobrar por algumas coisas espirituais. Eu tenho me preocupado muito com isso. Isso tem me feito pensar muito, reanalisar, observar e pedir a Deus, Senhor, na sua misericórdia, ajuda, em nome de Jesus, ajuda. Mas Eliseu aceitou? Não. Quem estava ouvindo aquela história? Dozinha, quem estava ouvindo Gease, né? A carne desse homem ficou limpa como de um bebê, isso me chamou muita atenção, né? E era uma maneira muito boa de Deus mostrar, mas Gease, ganancioso, tinha uma vida dupla, sim ou não? Olha que vida miserável de Gease, ele não reconheceu o privilégio que ele tinha, que ele teve. Por que ele não reconheceu? Ele vivia junto com o maior profeta da história. Ele estava vivendo, e na época em que ele estava vivo, não tinha ninguém maior do que Eliseu. E ele era o quê? Servo de Eliseu. Eles eram um acompanhante de Eliseu. Peraí, deixa eu comentar uma coisa só para relembrar vocês. Eliseu tinha sido o quê de Elias? Agora Gease era o quê de Eliseu? O que Deus poderia ter feito com Eliseu se Eliseu tivesse tido visão? Se Eliseu tivesse entendido e agarrado as oportunidades, o que Deus poderia ter feito? Gente, Deus não dá chance para alguém à toa. Deus não está dando oportunidade sem uma razão. Deus está chamando Gease, sabia que ele tinha esses defeitos ou não? Deus não sabia que Elias ia ficar todo murcho numa caverna e dar um mau exemplo? Sabia ou não sabia? Mas Deus sabia também que ele daria oportunidade. Deus ia insistir com Elias até Elias aceitar a oportunidade que Deus dá. Espera aí, Deus estava insistindo com Gease ou não? Sim. Lembra que ele levou o bordão e não funcionava? Está lembrado disso? Por quê? O que acontecia com esse homem? Vida dupla. Defeito de caráter, escondidão. Ter defeito de caráter não é o grave. O defeito de caráter escondido que você alimenta. Você entendeu a seriedade disso? E aí o que aconteceu? Trocou a vida gloriosa que Deus havia dado por umas poucas coisas valiosas da terra. Ele chegou lá e deu uma mentira. Ele disse que quem precisava das coisas. Quem que ele disse que estava precisando? Os filhos dos profetas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todo mundo agora prestando bastante atenção. Ouça o que eu vou falar. Você sabia que, às vezes, no Brasil, pessoas me telefonam dizendo, tem aluno da escola de profetas aqui pedindo dízimo. Gente sujando o nosso nome por aí. Vocês sabiam? E não é aluno da escola de profetas. Uma vez uma pessoa me chamou e disse, está aqui no meu distrito, pedindo dízimo. 2 rapazes. Eu falei, me dá o nome dos 2, porque eu sei todas as pessoas que estudaram nessa escola, eu sei aonde estão. Eu sei quem são. E até os que saíram eu posso telefonar agora e perguntar para ele, porque eu tenho certeza que um dos nossos não faz isso. Me dá o nome. Eu quero agora o nome que eu vou falar e provar para você que não é. Eu dou meus dedos para cortar que não é nosso. Foi atrás, não era dos nossos. Louvado seja Deus, mas tristeza, porque antes de falar comigo, já tinha falado com um monte de gente. Aí um monte de gente fica dizendo, eles pedem, roubam dízimo dos outros, não sei o quê. Muitas das coisas que falam, nós não somos gente trigo muito limpo mesmo, porque eu tenho defeitos. Quem mais tem defeitos sou eu, tá? Mas de todos nós, muita gente fala de coisas ruins que a gente nunca fez. Os filhos dos profetas precisavam de algum conto? Gease estava mentindo ou não? Estava usando o bom nome dos filhos dos profetas para poder pedir dinheiro?
estava ganhando. Olha, por que a gente não podia aceitar aquele rapaz entre nós? Vocês entenderam ou não? Estão lembrados daquele rapaz esses dias que a gente teve que ser muito firme? Pode fazer essas coisas? Não, não pode usar um privilégio que a gente tem para ganhar dinheiro. Não pode. Isso é pecado diante de Deus. Eliseu não aceitou, também não aceito. Isso está errado. Vocês não podem aceitar. Vocês não podem fazer um vídeo e mandar para os outros dizendo, ó, o trabalho que a gente está fazendo aqui, ó, olha o trabalho que está fazendo na igreja, eu preciso de dinheiro para fazer. Não pode. De jeito nenhum. Aí vocês falam, mas então como que a gente vai conseguir? Ajoelha, ora a Deus, Deus te dá. Deus manda. Deus move corações de pessoas e manda entregar. Vocês entenderam ou não? Está entendido? É só você aprender a confiar em Deus. Aí o que aconteceu? Eu me lembro com a questão dos dentes, que eu orei, eu sei que a Beth está aí. A Beth está aí no grupo. Beth, você está aí junto. A gente oramos, Leandro e eu. Aí ficamos, eu lembro que a primeira vez que a gente ajuntou dinheiro para arrumar meus dentes, a gente chegou um aluno, o aluno precisava de dentista, a gente cedeu para o menino. A segunda vez, alguém precisava de dentista, a gente juntou de novo e demos para uma segunda pessoa. E aí eu estava pregando numa igreja, aí caiu-me, gente, um dente meu bem no meio da pregação e eu fiquei calada assim. E o pessoal, nossa, como ela está emocionada, porque agora ela não está falando mais nada. Mas não era isso. Era, meu dente tinha caído e eu fiquei assim tentando colocar no lugar. Imagina que situação, né? Que situação. Aí Deus moveu o coração da Beth lá fora. Só que eu não pedi para ela. Ela está aí dentro. Eu nunca pedi para ela, nunca pedi para ninguém. Nem um centavo. Ela simplesmente me telefonou e disse, Maísa, Deus moveu meu coração para te perguntar. Há alguma coisa que você precisa, eu estou colocando um dinheiro agora que você vai precisar resolver para você e que não é para o ministério. Ela disse isso. Amém. Ela falou isso. Beth, se é verdade o que eu estou falando, coloca sim, é verdade, coloca aí. Se é mentira, você fala, não, é mentira. Ela falou isso para mim. Foi bem no dia, eu falei, Leandro, está aqui a solução, acabou. A gente vai resolver a situação agora. E também, no mesmo momento, nós telefonamos para uma amiga, que é dentista, né? Uma boa parte disso também foi ela que ajudou. É uma amiga que é dentista lá no Paraná. Essa amiga que é dentista pegou e falou assim. Quando eu era esposa de pastor, ela era do seu tamanho assim, viu, Sara? Era uma menininha que estava no meio da gente assim, e ela olhava para mim e dizia, um dia eu quero ser que nem ela. E ela cresceu e virou dentista. E agora, ela disse que quando eu chegava na casa dela, quando ela era pequena, ela dizia, que privilégio, essa mulher comendo na nossa mesa, que privilégio. E um dia ela que ia cuidar dos meus dentes, imagina isso. E ela então me viu e falou assim, olha, eu vou cuidar dos seus dentes. E aí ajudou, Leandro pagou uma parte, a mulher pagou outra parte, e a dentista ajuda na outra parte, e aí eu fiquei com dente de novo, né? Sim ou não? Deus faz ou não faz? Deus faz, gente. Deus faz. Você tem que aprender que não é surrupiando, fazendo qualquer coisa desonesta que se consegue bens. Os filhos de Deus conseguem bens de joelhos. Tá bom? A gente também não pega panela e sai brigando, fazendo protesto na rua. Nosso protesto é de joelhos no chão. A gente não faz protesto na rua. Tá certo, gente? Nosso protesto é diante do Deus do universo. Aí o que aconteceu, minha gente? Lá estava o rapaz, puxa vida. Que tristeza. Ele entrou para a história como um perdedor. Foi ou não foi? Gente, ele entrou como um perdedor. Vocês viram que nenhuma das coisas foi pedida de volta? Você vai ficar com as suas coisas aí que você pediu, mas é só isso. E também lepra. Ele achava que estava ganhando alguma coisa com aquilo que ele estava tendo. A lepra passou para ele. Imagine chegando essas poucas coisas e o céu inteiro vendo. Ele pensou que estava escondido. Quem mais estava vendo, gente? O céu inteiro. Deus não podia usar aquele homem. Por isso o bordão de Eliseu não serviu na mão dele. Um benefício de Eliseu não serviu na mão dele. Por quê? Porque ele tinha uma vida torta. E aí, quando chega perto de Eliseu, Eliseu disse assim, onde você estava? Gente, essa parte aqui, eu quero trabalhar isso aqui com vocês. Isso aqui me chama muito. Onde você estava? Foi isso ou não foi que aconteceu? Onde você estava? Ele falou, não fui em lugar nenhum. Mentiroso também, não era? Era mentiroso também ou não? Mentiroso, enrolador. Que triste. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico, que dó. Quanto defeito ruim esse menino tinha. Não fui em lugar nenhum. Eliseu falou, eu sei onde você foi. Sabe para mim o que faz pensar? Que triste foi Eliseu sentindo isso, vendo isso, que ele estava sendo auxiliado por alguém desse nível. Na obra de Deus, alguém assim.
E ele tem que lançar sobre o rapaz, a lepra que estava sobre Naamã passou para ti. Que duro, hein? Que duro, que duro, que duro. Naamã, um ímpio, agora sem lepra. Geazi, que estava com tantas bênçãos, agora leproso. Quando eu vejo uma situação desse, né? Muito terrível. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Raciocine. No livrão diz, orgulho ferido. Sim ou não? Também diz assim, o orgulhoso espírito de Naamã rebelou-se contra seguir o caminho indicado por Eliseu. Outra coisa, eu quero que vocês prestem atenção na palavra unicamente. Mas era unicamente seguindo as específicas indicações do profeta que ele poderia alcançar a cura. Somente voluntária obediência traria o resultado desejado. Que lindo isso, né? Deixa eu comentar. O que é voluntária obediência? Bora. O que é voluntária obediência, amigos queridos? Filhos de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um serviço forçado não funciona. Quando alguém está trabalhando com você meio de tromba, eu peço, eu não quero que você trabalhe junto. Você sabia disso? Vocês sabiam? Eu posso precisar 100% da pessoa. Mas trabalhou de tromba, eu falo, dá licença, você não pode trabalhar comigo. Eu vou me prejudicar, porque você não está achando, mas eu não vou querer que você trabalhe. Por quê? Eu me lembro de um doutor que esteve aqui uma vez, um grande homem. Ele disse assim para nós, irmã Maísa, muito cuidado com essas panelas e de quem está trabalhando a serviço de vocês. Eu falei, por quê? Ele disse assim, comida raivosa. Quem de vocês lembra disso? Quem estava aqui nessa época? Doutor Gé falou isso, foi meu Leandro lembra, Tainara lembra, que ele disse que quando a pessoa faz comida com raiva, ele diz que a comida fica raivosa. Eu fiquei olhando para ele assim, ele falou, existe isso, irmã Maísa, a gente passa o que é para as coisas que a gente faz. Comida raivosa. Ele falou, não coma isso não, ele disse. Quando vê alguém de tromba lá, não aceita não. E eu quero dizer isso para vocês, isso é verdade. Deus só aceita obediência voluntária. Peça a Deus isso. Fala, Senhor, me ajude a ter obediência voluntária. Me ajude, Senhor, a ter obediência voluntária. Me ajude a ver o privilégio que eu tenho em estar envolvida em obedecer, Senhor. O privilégio que eu tenho de fazer parte disso. Imagina o privilégio que nós vamos ter agora de arrumar tudo isso para a chegada das pessoas que vão vir. Isso é bom ou não? Você participar da vida dos outros de uma maneira boa. Eu penso, imagina as pessoas vão dormir nas camas que você arrumou. Não é? Outros vão dormir nas camas que você passou o lençol, outros vão comer a comidinha que você fez, outros vão ficar felizes com o sorriso que você vai dar ali na hora de chegar, outros vão ficar felizes porque vai estar tudo certinho, o lugar do estacionamento, outros vão ficar felizes porque está tudo pintado, o Leandro e o grupo aí estão lutando para pintar tudo, arrumar tudo, ele vinha subindo comigo, essa semana vamos ter que dá-lhe conta do jardim, né? Jardim vai ter que ficar 100% maravilhoso, cheiroso, espetacular. Por quê? Porque precisamos dar conta. Mas é você que vai fazer. Obediência voluntária. Não faz com bico, não. Não faz com tromba, tá bom? Outro detalhe. A fé de Naamã estava sendo provada, enquanto o orgulho lutava por predominar. São frases que eu marquei aqui. Isso me impressiona demais. Outra frase. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Que bonito ver Naamã dizendo isso, né? Que coisa linda. Ele não disse, você é um grande profeta, ai que maravilhoso você, Eliseu. Disse, não, eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha que coisa linda, não é maravilhoso? Outra frase. Mas o profeta recusou. Não devia ele receber pagamento pela bênção que graciosamente era Deus que tinha o outorgado. O espírito de abnegação caracteriza a vida de labores do mestre. Fora seu privilégio tornar-se nobre porta-bandeira do exército do Senhor. Olha só, Geazi, servo de Eliseu, tivera oportunidade durante anos para desenvolver espírito de abnegação. Mas ele fez isso? Não. Era avaro. E isto o impediu de crescer. Usou o que era para a missão. Vocês ouviram isso ou não? Terrível isso, né? Para mim isso daqui me torce o coração. Mas Deus revela tudo, não revela? A conduta de Geazi fora de molde a colocar uma pedra de tropeço no caminho de Naamã.
sobre cuja mente havia incidido maravilhosa luz e que estava favoravelmente disposto. Você entendeu? O que Geazi estava sendo? Um empecilho para Naamã continuar acreditando. Olha como o diabo é esperto. E a gente tem que ter visão sobre isso. Outra frase interessante. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Os homens podem pensar, esconder suas más práticas aos olhos humanos, mas não podem enganar a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele de quem temos que tratar. Geazi pensava em enganar Eliseu, mas Deus revelou ao profeta tudo. Sim ou não, gente? Revelou. Mas agora eu quero continuar com uma informação aqui. Cadê meu negocinho de passar? Onde eu coloquei aqui, Joana? Me ajuda a pensar, porque eu estou caduca aqui. Ué? Está na mão, Maísa, está na mão. Que dá ajuda no microfone, né? O senhor está me ajudando, né? Porque o senhor está velhinho que nem eu, aí o senhor está me ajudando. Vamos lá. Então vamos ver mais um detalhe. Olha aqui um detalhe legal, ó, gente. Os milagres de Eliseu. A Bíblia não mandou a gente ler do 5 ao 8. Vamos relembrar quais são. Tchan, 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 tchan. Querem ver uma coisa boa agora? Olha lá. O que é isso aí? Eu sei que está pequenininho. Mas vamos tentar ler. Vocês me ajudam? Será que consegue? Será que consegue ou não? Então vamos ver juntos lá, ó. Quando Eliseu pede a Elias a unção dobrada, a resposta de Elias foi: dura coisa me pediste. Elias sabia o quanto custou o seu ministério, as perseguições, lutas, trabalho, e seu pedido seria exatamente tudo que ele viveu em dobro. Unção dobrada, trabalho dobrado. Como é que é? Se é unção dobrada, ia ser o que também? Trabalho dobrado. Olha o que mais. E foi exatamente o que aconteceu. Elias realizou o dobro de milagres de Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias, conforme a relação abaixo. Vamos ver juntos? Vamos lá, tá? Eu vou colocar esses materiais para vocês. Posso colocar dentro do grupo de vocês? Eu vou colocar dentro do grupo de vocês todas as manhãs o material que eu produzir. Pode ser? Tá? Que aí vocês podem ficar. Então vamos ver o de Elias. Com sua capa abriu o Rio Jordão, profetizou uma grande seca. Isso é de Elias, tá? Aumentou o azeite e farinha da viúva, deu vida ao filho da viúva, destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca, ungiu Eliseu profeta em seu lugar, desarmou os ciros diante de Israel, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou a sentença de Jezabel, a morte de Acasias. Estão lembrados? 102 homens são consumidos pelo fogo, profetizou a ruína e morte de Jorão, rei de Judá. Tá bom? Vamos agora aos de Eliseu? Vamos lá. Abriu o Rio Jordão. Também Elias tinha aberto o Rio Jordão? Vamos lá. Sarou as águas de Jericó. Nós estudamos isso ontem ou anteontem. Estão lembrados? Vamos lá. 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas. Isso foi ontem. Lembra do ano bíblico de ontem e do estudo da manhã? Olha lá. Providenciou água a 3 reis. Ó. Aumentou o azeite da viúva. Quem tinha feito isso também? Não é legal isso? Avante, agora, olha lá. O filho da sunamita, lembra que nós estudamos ontem? Ressuscitou o menino, tirou a morte da... Ele deu o filho para a sunamita e ressuscitou o filho dela. Lembra? 2 coisas. Vai lá, agora. Tirou a morte da panela. Eu quero comer comida sem morte. Vocês também? Vamos pedir a Deus sempre para tirar a morte da nossa panela? Vamos pedir a Deus para tirar a morte da nossa panela. Continua. A multiplicação dos pães, a cura de Naamã da lepra, colocou lepra em Geazi, fez nadar um machado, revelou ao rei de Israel o esconderijo dos Círios, deu visão espiritual a Geazi, cegou os Círios, devolveu-lhes a visão, olha lá. Livrou-se da morte por revelação divina, previu a alimentação ao povo de Samaria, sentenciou Ben-Hadad à morte, profetizou o mal que Hazael faria a Israel, a unção de Jeú, a rei, lembra disso? A vitória de Jeoás, sentenciou a morte de um capitão, anunciou uma seca por 7 anos, a derrota dos moabitas, depois de morto, seu corpo ainda ressuscitou um defunto. Não é legal isso? Não é bom, gente? Ofereça a sua vida a Deus para você ver se não dobra a unção. Podia ter acontecido isso com Geazi? Quantos milagres Geazi teria realizado? Tudo de Deus funciona na multiplicação, tá certo? Gente, isso daí para mim enche o coração. Imaginar um machado flutuando. Para Deus não tem nada difícil. Pronto, levanta. Gente, eu acho isso demais, vocês não acham?
Eu acho isso bom, sim, filho. Isso mesmo. Vocês não acham bonito isso demais? Para mim, isso me enche o coração. Agora, isso aqui, para mim, é o ápice do nosso estudo. O que é isso aí? Gente, quem dera Deus abrisse os nossos olhos para ver a quantidade de anjos aqui. Imagine, eu me lembro do meu filho quando ele era bem pequenininho. Eu me lembro que ele tinha feito alguma coisa errada, que eu não lembro mais o que era, e eu falei, vai lá, sentar ali, vai lá conversar com Deus. Aí ele saiu andando, bichinho assim, com as perninhas bem pequenininhas, era bem pequenininho, gordinho, se sentou na beirada do poço, lá e ficou sentadinho lá. E aí eu olhando da janela da cozinha, fiquei olhando ele, olhando, a mãe fica vigiando, não fica? Fiquei vigiando o menino, vigiando, aí eu vi ele conversando, e conversava, falava uma coisa lá que eu não estava ouvindo, e conversava, daqui a pouco ele fez bem assim. Aí eu chamei para dentro, vem cá, você falou com Deus? Falei. Aí eu falei assim, o que Deus falou para você? Deus falou assim, tá tudo certo. Ele fez a voz grossa assim para dizer que era a voz de Deus. Aí eu falei, mas por que você está fazendo assim? Estava fazendo um carinho no meu anjo. E eu nunca perguntei, você viu um anjo? Não, fiquei quieta assim. Veja, que coração, né? Criança tem isso, né? Eu queria que meus olhos abrissem e eu visse. Não é fantástico? É fantástico ou não? Você que está aí do outro lado, pega o ano bíblico, leia hoje se você não leu. Você tem que ter lido. Isso é coisa muito linda. Dá uma olhada ao que tem ao nosso redor. Veja o que tem ao nosso redor. Você tem que ver a quantidade de anjos. Você está andando, trabalhando, tem um monte de anjos ao redor. Isso daqui, gente, tem uma cerca ao redor deste local de anjos do céu. Eu me lembro da minha mãe. Meu pai não estava em casa, já tinha muito tempo, e a minha mãe estava com muito medo de ficar lá na casa que a gente tinha crescido, né? E ela disse que viu um barulho, e levantou, e ficou muito tempo acordada, com medo, né? Sabe aquela coisa, morrendo de medo, tal. E ela disse que o barulho sumiu, foi embora, e de manhã cedo a vizinha da frente, dona Zeni, falou para ela assim, Odete, eu acordei essa madrugada, e eu olhei para a sua casa. Odete, quem eram aqueles guardas bem altos, vestidos de branco, que estavam aí na porta da sua casa? A minha mãe disse que encheu o coração, que coisa linda, né? Eram anjos de Deus. E num outro lugar, gente, que os desbravadores estavam reunidos, isso eu fiquei sabendo que um pessoal contou, disse que lá embaixo, no local onde os desbravadores estavam, disse que eles estavam todos lá embaixo, e um senhor veio e olhou, que tinha alugado a terra, olhou para baixo do local onde eles estavam e viu uma quantidade imensa de anjos rodeando os desbravadores. Não é lindo isso? Vocês gostariam de ver essas coisas? Peçam a Deus, Senhor, me ajuda, me abra os meus olhos para enxergar. Abra os meus olhos para ver o teu cuidado, teu amor para conosco. Irmãos, é assim que a gente vive. Quando você está orando, olha só, uma quantidade de anjos ao redor das casas, uma quantidade de anjos ao redor da salinha onde você vai estudar toda manhã. O estudo é diferente toda manhã. Você está indo fazer ali uma chance que multidões não têm essa chance. Uma multidão não tem essas chances, queridos. Eles acordam que nem animais e vão embora, entrar naqueles ônibus ou naqueles carros e saem brigando com todo mundo, não receberam o poder de Deus. Você tem a chance de estudar na madrugada. Não é uma bênção tremenda, não é um sonho, é uma glória poder fazer isso. É uma glória, um privilégio, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? E anjos de Deus rodeando o lugar onde você está estudando. Quando eu penso nisso, eu falo, obrigada, Senhor, glórias ao teu nome, obrigada. Isso deveria nos fazer ficar alegres, levantar em oração, em agradecimento a Deus. Estão lá, ao redor de vocês, viu, Arnaldo? Está ao redor de você, Aldina. Está ao redor de você, Beth. Priscila, querida, está ao redor de vocês, Maria Liduína, Ângela, Leonardo do Grau, tá? Ele falou que o nome dele aqui é Leonardo do Grau, está ao redor de você, Ana Paula Azevedo, está ao redor de vocês, meus irmãos, pela graça, Daniela Leal, Rita Oliveira, é Deus que está com vocês. Avisem os outros, avisem, falem, peçam a Deus que Deus unja vocês, para que os olhos sejam abertos. Amanhã de manhã, na madrugada, vamos estar orando o fim do ministério de Eliseu, né? O fim do ministério de Eliseu.
E vamos entender algumas coisas antes de começar a estudar as outras coisas que o Senhor gostaria que estudássemos sobre a cidade de Nínive, é uma delas, sobre o trabalho que Deus estava usando outros profetas para fazer, o grande trabalho que Deus esperava que o povo de Israel fizesse. Mas hoje, eu quero que fique, coloca aí a última, meu filho, eu quero que fique na sua mente isso, pode colocar, por favor, novamente, e vai colocar aqui para que você possa ver a beleza deste momento, olha que coisa linda, pode colocar, e ao colocar essa imagem, é isso que eu queria que ficasse na sua cabeça o dia todo, tá certo? Você é servo do Senhor, tem a oportunidade de não ser como Geazi, tem a oportunidade de não ser como Naamã, mas que pela graça e poder de Deus, Deus te use como Eliseu. Não é? Vamos ajoelhar? Quero ajoelhar com você agora. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, aqui no livrão Pai de Amor, livro Profetas e Reis, o Senhor nos traz uma informação sobre a vida de Naamã. O Senhor disse assim: séculos depois de haver Naamã retornado à sua pátria, curado no corpo e no espírito, sua maravilhosa fé foi referida e louvada pelo Salvador como uma lição objetiva para todo aquele que professa servir a Deus. Senhor, Senhor, só ele foi curado de lepra no passado, mas foi curado no corpo e no espírito. Senhor, faça isso conosco, tira a nossa lepra, a lepra do pecado. Restaura-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Faça-nos abrir os olhos e enxergar as coisas do jeito certo, não ter a visão torta de Geazi. Nos ajude, Senhor Deus, a não perder as nossas chances e as nossas oportunidades por visão errada. Ajuda-nos a ver valor onde tem valor e a não sermos iludidos pelo diabo por um coração ruim que a gente tem. Organiza a nossa vida, organiza a nossa alma. Ajuda-nos a ver, Pai de amor, as oportunidades que temos e trabalhar em coisas sagradas tuas e a enxergar os milhares de anjos que estão ao nosso redor. Abençoa essas pessoas que estiveram conosco nessa manhã, que estejam amanhã também pela graça e pelo poder de Jesus, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus encha você de bênção e poder e força e coragem e organiza a sua história no amor e na misericórdia de Jesus. Que seja um bom dia na paz do Senhor. Deus abençoe e até amanhã. De nada, minha filha, de nada.